E aí, pessoas que sabem por que o nazismo foi criminalizado e o comunismo não? Tudo bem com vocês? Essa é a pergunta que esse rapaz está respondendo. Me esqueci o nome dele, eu já fiz react dele antes. Com aquele senhor careca que eu já fiz o react da outra vez, Marcelo. Acho que é Marcelo o nome dele. Mas vamos lá. No caso do nazismo, a gente já sabe que vem de uma parte esotérica e mistura já com uma galera mais racista, com uma outra preguiçosa que só quer um motivo para ter, quer botar a culpa em alguém. Isso a gente tem até hoje, né? Os preguiçosos sempre vão existir. A parte esotérica do nazismo também era para dar um ar de religião, né? Porque, assim, tem gente que fala que eles eram cristãos, mas no fim não era, né? Tanto que eles fizeram expedição aqui no Nepal para tentar achar de onde é que tinha vindo os arianos. Mais essa fita ainda. E aí eles criaram essas mitologias e essas histórias, né? De onde é que os arianos vieram. Mas no fim era só balela, só eugenia. Só isso. Mas no caso, o comunismo. O que é o comunismo? Eu queria trazer um comunista aqui, mas é difícil trazer essa galera. Porque será, né? Tá ligado? Então, tipo... Você chegou perto do comunismo, já que você defendeu a carta de lavoro. Então, tipo assim, como nasce esse movimento em si? Porque quando a gente vai ver ali o saldo de mortos, porra, tirando o fato de que eles não, sei lá, chegaram a botar alguém numa câmara de gás, mas eles estão ali pau a pau ali com o Hitler, não estão? Não estão. Não estão. Porque a diferença básica é que o nazismo é uma ideologia que quer eliminar todo mundo que não é que nem eles. Sim, basicamente é isso. Por isso a eugenia. Por isso que tinha lá todo um sistema usando máquinas da IBM para fazer recenseamento e classificar quem que era um judeu inteiro, um meio judeu, um quarto, um sexto, um oitavo, etc. E aí eles faziam essas classificações e sabiam, olha, você merece viver, você não merece viver. Com máquinas da IBM. Patrocinário, isso tudo, bancário, isso tudo. Então, essa é a diferença. O comunismo não teve isso. O comunismo não teve uma industrialização da morte como os nazistas fizeram. Na verdade, os comunistas que acabaram com isso. Defendi a carta de laboro. Não defendeu, mas tipo... Não põe na minha conta, você defendeu a CLT. Também não defendi a CLT, eu só tô falando... Alessandro, esqueci o nome do cara, foi mal. Que uma não inspirou outra. A CLT cá entre nós, olha, acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil, exatamente. Tá louco. Essa conta que você fez sobre o comunismo e o nazismo é meio embaçado, porque eu acho que o nazismo ele foi muito mais intenso, né? Isso. Ele teve menos período, só que ele foi muito mais intenso. O comunismo ele é mais dilatado, ele é mais longo. Ele é mais moldável. Por isso, eu acho que é por isso que ele bonito, mata. né? Acho que é por isso que ele mata mais pensando numa linha temporal maior. Agora, se o nazismo tivesse tanto tempo quanto o comunismo, acho que teria matado mais. Mas aí eu vou deixar você falar. Esse era o plano, né? Na verdade, o que o nazismo fez na Europa é o que os colonizadores fizeram pelo mundo inteiro antes. Campo de concentração já existia na África, já existia na Austrália, na África como um continente, em vários países africanos, aqui na Ásia. Só na Índia, o Império Britânico matou mais de 100 milhões de pessoas. Só o Churchill foi responsável pela morte de 3 milhões. Então, sim, o fascismo, o nazismo, que copiou essas ideias dos colonizadores, mas era basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que não era feito com branco europeu. Não, é muito difícil fazer isso com hipótese, né? Mas o marxismo, né, o comunismo, ele é mais versátil, ele consegue se amoldar melhor aos povos. Você vê aqui no Brasil, o comunismo que é desenvolvido aqui é diferente de China, de União Soviética. Porque até onde eu sei, do pouco que eu sei de comunismo, é que ele trabalha com condições materiais, né? Com a realidade das pessoas. A realidade de um brasileiro não é a realidade de um chinês em 1949, que não é a realidade de um cubano na época da Revolução lá, que não é a realidade de um norte-coreano, de um vietnamita, de um laosiano. Então essa é a diferença. Tem que se adaptar, porque não é a mesma coisa. Não é igual ao colonialismo que é igual no mundo inteiro. E o da China ficou diferente da União Soviética. Então o da Albânia ficou diferente da União Soviética. O da Iugoslávia ficou diferente da União Soviética. Então ele é mais moldável. Ele consegue se adaptar mais. Porque tem que ser assim, né?
teve vários pensadores que trabalharam em cima do marxismo e do socialismo. No nazismo, não. Ô, louco, mano. O que teve de gente desenvolvendo coisa em cima de nazismo, o próprio Mussolini, né? O fascismo de modo geral. Eles eram um monobloco fechado, sem variação, é assim, acabou, vamos por tudo ou nada. O Hitler disse na guerra, vamos por tudo ou nada. Ou a gente ganha tudo, ou a gente perde tudo. Que não tem relação com essa outra conversa aí, né? O fato de tu dizer que não tinha pensadores pensando sobre nazismo, que na verdade tinha, né? Tinha muita gente escrevendo e produzindo, porque o nazismo, muita gente acha que foi só ali de 1939 até 45, mas já estava rolando já há mais de 10 anos antes da guerra começar. Essa relação não tem uma coisa com o Hitler chegar e falar, a gente vai vencer aqui ou vencer. Não tem, não é a mesma coisa, né? Então não era assim uma coisa com jogo de cintura, ó, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Porra, como não? Os caras fizeram acordo com a União Soviética, fizeram acordo com a Inglaterra, fizeram acordo com a França. Como que não negociaram, cara? A própria tomada da parte da República Tcheca antes deles invadir a Polônia foi negociada. O comunismo, ele é moldável, então por isso que ele sobrevive. Agora não estamos vendo que tem aliança entre o comunismo e a ecologia, o ecossocialismo. Por quê? Porque ele se molda. Marx... É porque se entende que ou a gente preserva esse ambiente aqui ou a gente vai pro saco, né? Porque tem toda essa história de que a gente tem que salvar o planeta. Não, a gente tem que salvar a gente. Porque o planeta já estava aqui há bilhões de anos antes da gente. E vai continuar aqui bilhões de anos depois da gente. Então a gente tem que manter esse planeta habitável pra gente. Porque senão quem vai morrer é a gente. E vai ficar sobrar as baratas aí. Os comunistas defendendo oprimidos aqui da sociedade moderna, as pautas identitárias, etc. Isso aí não era uma coisa que era do século XIX, nem a ecologia era do século XIX. Marx nunca defendeu isso. Porque o Marx escreveu esses negócios dele, sei lá quantos anos atrás, né, cara? Era outra realidade, era início da Revolução Industrial. E daí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele é moldável, ele é adaptável. Então, acho que esse é o grande mal do comunismo, essa facilidade com que você se adapta. Se não se adaptar, você tinha acabado. Ou seja, ele consegue se maquiar ali, não. Ele consegue se disfarçar. O Lenin percebeu isso. Não. O Lenin ele deu o golpe em 1917, né? Teve 2 golpes em 17, né? Um golpe em março, um calendário, e outro em novembro. É Outubro Vermelho por causa do calendário, né? Então... É Outubro Vermelho por causa do calendário. Tem que explicar, né, cara? Que eles usavam outro calendário diferente do calendário gregoriano. Houve o golpe em Outubro Vermelho, pelo calendário. Que calendário? Em 1917 ele implementou o comunismo. Implementou o comunismo. Isso nunca existiu em lugar nenhum, né? Não existiu comunismo em lugar nenhum. Porque o comunismo parte do princípio que não tem mais Estado. Que é a situação da China hoje, né? Que a China é comunista, a China não é comunista. Não é. E quem me disse isso, inclusive, foram membros do Partido Comunista que trabalham comigo. A China é um país socialista que está movendo aí para um socialismo de estágio avançado, que eu nunca lembro o termo que eles usam em inglês, mas é alguma coisa nesse sentido, que é o que eles pretendem chegar em 2049. Mas comunismo mesmo é o sonho, assim, é o alvo deles para muito no futuro. Não é uma parada palpável. Aí veio a Guerra Civil, só que ele percebeu que o comunismo fracassou. Ele teve que fazer a NEP, Nova Política Econômica. Isso o marxista não gosta de comentar, né? Ô, louco, como não? O João Carvalho já falou disso. E chamou o capital e abriu para as pessoas abrirem empresa, tudo, liberou como o hoje comércio. é a Rússia. Nossa, cara. Na cabeça desses caras, comunismo vai funcionar à base de descambo? E sem dinheiro, e as pessoas sem posse, e sem empresa. Quem disse que no comunismo não pode ter empresa, cara? Quem disse que no comunismo as pessoas não podem receber salário? E esse cara que diz que dá surra em comunista há 20 anos. Hoje a Rússia comércio, empresários americanos foram investir na União Soviética a partir de 21, 22. Não sei dessa fita aí. Eu tenho uma biografia interessante. Eu tenho um parceiro que mora na Rússia e ele fala pra mim, ele fala, negão, aqui eu não vejo esse comunismo que nego pinta no Brasil, não. Porque ninguém pinta que a Rússia é comunista, né, cara? Isso já acabou faz 30 anos, mano. Pô, 30? 20, sei lá quanto aí. Faça as contas aí, que eu tô com preguiça agora. Mas a Rússia está muito longe, cara. A Rússia está mais para fascista do que para comunista. Não, lá acabou. Né? Entendeu? Acabou. Tipo,
Tirando o Kremlin Não, e as estátuas, Não, ele acabou. fala. E o Putin que não sai nunca, ele falou... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? De Então, resto, você eu vê, não o vejo isso Lenin aí. adaptou. Ele falou, se eu quiser sobreviver aqui, isso aqui vou ter que chamar o mercado de novo. E do jeito que tá, não funciona. Pelo amor de Deus, gente, já existia mercado antes do capitalismo. Nossa senhora, mano. E assim, o Mao Tse Tung teve que É adaptar. o quê? O Mao Tse Tung teve que liberar mercados. A China era cheia de mercado privado. Ou seja, o comunismo na sua essência. Não. A China era cheia de mercado privado. Não, cara, da onde isso? Quando isso? Quando? Porque quando o Mao Zedong morre em 76, ele morre ali no meio da Revolução Cultural, que eles estavam literalmente perseguindo, criminalizando, expurgando e matando gente que eram contra-revolucionários, que tinham essas ideias como capitalistas, de burguesia, etc. Então, eu não sei em que momento da história da China, do Mao Zedong, que ele abriu várias áreas de capital dentro da China, não. Quem fez isso foi o Deng Xiaoping depois, né, com as zonas econômicas especiais. Inclusive aqui Shenzhen é uma das mais famosas, que é aqui perto de casa. Dá umas 2 horas de carro. Mas o Mao Zedong nunca fez nada disso não, cara. Essência ali. Bom, o comunismo raiz ali. Ele não existe. Então. Nunca existiu. Não existe. Aquele que Não dá o pra falar que Marx existe. preveu Nunca é existiu. inexequível. Lenin percebeu isso. Mas Mao isso Tse Tung- mostra Não é que uma- ninguém quis perceber isso, cara, porque é um processo, né? Você não tem simplesmente como chegar e falar, olha, não tem mais Estado, cada um que se vire aí no seu bairro. Não tem mais, não tem como fazer isso. Autoridade, vamos pôr assim, né? Porque, cara, se eu escrevi algo que realmente não existe, é impossível de acontecer. Vamos adaptar Ninguém diz que é impossível. De novo, é um processo. pra ver se fica Esse mais é o jogo digesto. esperto. Era melhor que É. ele fosse aquele sistema rígido que a gente já tinha ficado livre dele. O fato dele ter se adaptado é uma coisa Seguinte, ruim para quem é anticomunista. Sim, mas assim, será que talvez em algum ponto a questão de se adaptar, entender onde tem as travas e se adaptando em algum momento. E aí me contaram que esse cara nem professor de história é, que aí é tranquilo, né? Porque eu também não sou. E aí veio uma galera me perguntar a respeito do React, que é aquele canal que eu fiz um react desse senhor aí e de um outro rapaz lá no Monarch Talks. Aí esse outro rapaz, que eu não me recordo o nome, ele fez um react do meu react. E aí tem 1 hora e pouco, aí veio uma galera lá dele, porque você vai fingir que não teve react, você não vai reagir ao react, porque ele jantou você. Mano, eu tenho mais o que fazer da minha vida, o react do cara tem 1 hora e meia. Eu vou lá ficar perdendo tempo com gente que fala que liberdade de expressão é que fez os países europeus e os Estados Unidos se desenvolverem melhor. Mano, aí eu vou perder meu tempo, né, mano? Deixa esse cara ser feliz lá, eu só tenho a agradecer pelo engajamento. Que a galera veio me xingar nos meus comentários, comentar no vídeo sempre ajuda o engajamento pro YouTube. Não chega no ideal? Não dá, né? Porque os homens são A diferentes. China não conta como tem- ideal? Não, A China não é um exemplo do comunismo que deu certo? Porque não, que a China nem comunista é. para os comunistas, a China não é comunista. Não é. exatamente. E eu para Os chineses também não. os anticomunistas, a China é comunista. A China, para os anticomunistas, só é comunista quando é alguma coisa negativa. Quando é positiva, é sempre capitalista. Aí você chega e fala assim, pô, beleza, a China é capitalista, vamos copiar o que eles fizeram lá. Não, porque isso é comunismo. Ou Pra mim- seja, é 0 a 0, No né? pouco que eu entendo, para mim, a Moeda China é o 0-0. comunismo que deu Não certo. é, cara, não é. não. Então, a China está com um precedente perigosíssimo. Lá Por vem. quê? Porque o Lá pensamento vem. liberal, americano, da inglesa, Da inglesa. associava, tinha um mito, né, que agora foi derrubado com a China, dizendo que Lá vem. o mercado, né, a liberdade de mercado, De iniciativa, novo, cara. era associada à liberdade política, liberdade de expressão. Eles Meu amigo. De novo, cara, esse argumento furado, cara. A Inglaterra chamava Império Britânico. Até hoje chama Reino Unido. E aí tu vem me dizer que existe liberdade política num país que é governado por reis há mais de 1000 anos? Porque o rei Charles não tem tanto poder. Beleza, Câmara de Lordes é o que então? Eles são eleitos? Não são, né? O primeiro-ministro da Inglaterra é eleito por 0,2% da população. E é isso aí. Que liberdade política que eles têm? Pô, quanta gente a gente viu ser presa porque estava rolando ali a coroação do Charles e de um monte de gente protestando contra a monarquia e tal, e a galera foi presa. Grande liberdade, certo? Nos Estados Unidos, cara, o país que prendeu 286 jornalistas nos últimos 10 anos.
Tá lá o Assange preso até hoje porque ele liberou aquele vídeo mostrando os estadunidenses matando gente, acho que no Afeganistão, no Iraque, né? Matando civis. Que liberdade é essa? Esses países são ricos porque são um bando de colonizador safado. Estão roubando do sul global, da Ásia, de todo mundo que eles podem até hoje. Enquanto der. É por isso que eles são ricos. Não porque eles têm mais liberdade. Porque a liberdade é só fake. Eles viam isso como valores indissociáveis. Se você separasse um do outro, a sociedade levaria ao colapso econômico. Né? A China é o primeiro país na história, da história recente, claro, que tem um comando central que tolhe liberdades individuais em um sistema duro politicamente, totalitário. E aí você pergunta para esses caras aí, que liberdades individuais? Eles nunca vê em podcast esses caras falando exemplos. Porque na China não pode votar. Beleza, na Inglaterra também não faz diferença, eles não elegem o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos são só 2 partidos que é basicamente o mesmo. E tem um monte de processo nos Estados Unidos para evitar que principalmente minorias como negros, latinos votem. Assim, eles nunca conseguem passar desse raso de a China não tem liberdade individuais. Que está crescendo economicamente. Ele rompeu aquele dogma liberal. Isso aí pode ser modelo para outros locais. Por quê? Qual o ponto fraco do comunismo historicamente? Era não dar a liberdade das pessoas enriquecerem. Né? Porque para enriquecer, você tem que sugar de outros, né? E a China produz bilionário até umas bilionários. horas. Isso é um problema. Produz vários Então, bilionários. Isso é um problema. Que muita gente espera que o Xi Jinping vá resolver, que não vai, né? Porque o Xi Jinping já tem 70 e alguma coisa, mas se o país continuar na linha dele, isso vai ser resolvido nos próximos anos. Um precedente perigosíssimo. Então, de novo, mais uma adaptação. É né? uma adaptação perigosa. Porque aí você fala, vamos exportar o modelo chinês para o Brasil. Porque tem a pro possibilidade outro, de ter porque aqui a gente bilionários. deixa as pessoas crescerem economicamente, deixa. O cara pode ser rico, bilionário, só que não vai ter liberdade de expressão. Tá vendo? Que liberdade de expressão, cara? Me diz, porque como eu já falei várias vezes, liberdade de expressão de xingar um presidente? O que vocês preferem? Educação, casa, comida? Ou poder xingar um presidente na internet? Pô, cara, pelo amor de Deus, que liberdade é essa? Que você não tem comida, mas pode xingar no Facebook. É muito vazio esses conceitos deles. Aí vamos lá, né, gente? É isso aí. Obrigado.